Olá, meus pequenos. Então vamos traduzir como é que a gente vai poder produzir a nossa dissertação relacionada àquela observação, né? Quase todo o Brasil cabe nessa foto. E aquela foto daquela mucama junto com o menininho branco que ela cria. Pequenos, complicado? Muito complicado. Há muito debate a se fazer? Há muito debate a se fazer. Só que o seu tio precisa que você faça o debate bem de acordo com a produção de um texto, de uma dissertação argumentativa de vestibular. Para isso tem regra? Tem, nós já sabemos, né, menininhos? Nós aprendemos desde o começo do ano, os meninos do primeiro ano, desde o ano passado, os meninos do segundo ano, e já faz 3 anos que nós, do terceiro ano, já aprendemos que tem regras, que tem fórmulas e que a gente precisa ficar dentro dessas normas para a gente conseguir tirar uma boa nota nas redações dos vestibulares. Nosso sucesso tem sido grande e precisa permanecer grande. Como é que é mesmo então que a gente faz? São 11 itens que você tem que colocar. E eu peço que vocês façam o primeiro parágrafo colocando 2 itens. Primeiro item, qual é o tema que você está trabalhando? É claro que a gente está trabalhando qualquer coisa relacionada com o racismo no Brasil. Então é bom que você deixe de cara, logo no primeiro parágrafo, qual o tema que você vai trabalhar, né? A gente tem que falar da vivência dessa miscigenação brasileira, que muitos acham que é uma beleza, que é tudo muito bom, né? E nós somos tão orgulhosos da nossa mistura, da nossa miscigenação, brancos, negros, índios, mas realmente nós estamos vendo aí o que a gente chamaria de um racismo estrutural. Está tudo na estrutura da sociedade brasileira, como nós somos racistas e preconceituosos. Junto com o tema, evidentemente, tem que vir a tese, que é o seu ponto de vista crítico. É claro que você não pode colocar o que eu acho, o que eu penso, não. É um ponto de vista crítico porque ele tem que ser comprovado. Então a sua tese tem que ser boa, a sua tese tem que ser brava, a sua tese tem que ser daquelas que diz a que veio. Essa foto representa o que é o Brasil? Representa o branco dependente sempre do trabalho do negro que já veio escravizado há muito tempo para o Brasil e que essa libertação acontecida em 1888 parece que não funcionou muito bem, não, né? Os números todos identificam o negro sempre com as questões mais degradantes e desagradáveis deste país. Façam pesquisa, tá bom? Então, no primeiro parágrafo, o tema e a sua tese. Por favor, não tenta se enganar e enganar um corretor dizendo que esse país é um país feliz e contente que respeita todas as raças e todas as cores de pele. Complicado. Coloque uma tese bem crítica, porque nós somos, sim, racistas e preconceituosos. Nós quem? Nós brasileiros, tá bom? Aí vem o segundo parágrafo, que a gente vai colocar o item 3 e o item 4. Item 3, argumento histórico. A gente vai ter que ver como que era antigamente a relação de negros e brancos no Brasil. A própria foto pode dar uma ideia para a gente. E atualmente, como é que funciona essa relação. É claro que você pode poder falar nesse momento de argumentação histórica dessas questões de cotas raciais nas universidades, de cotas raciais para concursos públicos, do que poderia ser feito para se pensar uma maneira do negro ter mais vantagens numa sociedade que sempre o deixou em segundo plano. Depois a gente vai procurar o quê? E tem 4 argumentos numéricos. Procurem para mim, vão na internet, vejam a porcentagem de negros que trabalham em cargos seletivos, bonitões, que são eleitos para as grandes funções do Brasil. Quantos presidentes negros tivemos? Governadores negros? Será que nós temos muitos deputados, senadores negros e negras? Será que temos? Aqui em Moçambique nós temos um bom exemplo, né? Que nós conseguimos colocar na Câmara dos nossos vereadores uma moça negra. Isso é uma grande revolução para essa sociedade muito preconceituosa, tá? Então consiga para mim, no segundo parágrafo, o item 3, argumentos históricos, e o item 4, argumentos numéricos. Aí nós vamos para o terceiro parágrafo. O que a gente põe no terceiro parágrafo? Uma frase muito boa.
e uma frase muito boa que vai servir de argumento de autoridade. Tem uma que seu tio gosta de usar e eu gosto demais, e ela bate muito com esse tema que a gente está trabalhando. É uma frase de um diplomata e historiador brasileiro chamado Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco. E ele diz, entre aspas, a escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Fecha aspas. A escravidão permanecerá por muito tempo como a característica nacional do Brasil. Joaquim Nabuco. Explica para mim essa frase. Vocês estão entendendo como que a escravidão não acabou? Ela permanece na nossa sociedade. E a nossa sociedade enxerga os negros ainda com uma visão escravocrata. Vocês vão saber explicar isso para o seu tio, porque vocês vão procurar bons artigos, né? Se não encontrarem, pergunta para o seu tio, tá bom? E ainda no parágrafo 3º, a gente vai colocar argumentos de exemplificação. Nós conseguimos lembrar de alguns livros, filmes, séries que tratam sobre esse assunto. A gente consegue colocar uma situação de exemplificação dentro da nossa sociedade, talvez na nossa escola, talvez na própria cidade. Nós conseguimos exemplos, né, meninos? Muitos exemplos. E, finalmente, a gente chega na conclusão, e a conclusão tem sempre que responder as 5 perguntinhas. As 4 primeiras, elas respondem o que pode ser feito hoje para resolver esse problema que nós temos no Brasil, desse racismo estrutural. Então, você tem que responder para mim, quem é que vai ter que resolver esse problema? O que é que vai ter que ser feito? Como que nós vamos poder fazer isso? E para que nós precisamos tanto resolver esse problema? Pequenininhos, evidentemente que quando você pensa em quem vai resolver, você pensa assim, é o poder público ou é o poder privado? São as empresas privadas, o setor privado ou é o setor público? Os ministros, os juízes, os legisladores, senadores, deputados, né? Aqui a gente está pensando em ONG, pensando em empresas, a gente está pensando em bancos, a gente está pensando na sociedade civil, que somos nós. Então você define para a gente quem é que vai resolver, o que é que pode ser feito. Será que aumentarem as cotas? Será que a gente fazer como foi feito, por exemplo, agora na última eleição municipal, que 40% de todo o valor arrecadado por um partido deveria ser investido na campanha de um negro? Pensa nisso, tá bom? Como que a gente pode fazer isso? Geralmente esse como vem relacionado à questão financeira, questão de investimento, colocar dinheiro na causa. Pense nisso. Para quê? O para quê responde à sua tese. Se a tua tese foi o Brasil é um país racista, preconceituoso e isso precisa ser mudado. Então, para quê? Para que a gente mude esse pensamento e esse fato que acontece no Brasil há tantos séculos. E o 11º item, que no caso é a 5ª resposta que a gente dá na conclusão, é o detalhamento. E o detalhamento é sempre pensar assim, como resolver esse problema para que no futuro ele não volte a acontecer. Só pode ser colocando nas nossas crianças o pensamento correto de como agir numa sociedade que hoje é preconceituosa e racista e que não deve ser mais. Onde estão reunidas as crianças? Na escola. Então nós temos que colocar na escola, junto com a família, as soluções para que no futuro isso não aconteça. Então nós podemos pensar em eventos escolares. O que a gente poderia fazer, hein? Será que nós poderíamos colocar algumas matérias para debater mais e profundamente e com verdade o que precisa ser debatido com relação à história dos negros escravizados no Brasil e da situação dos negros na atualidade no Brasil? Pensa nisso, né? As nossas criancinhas, desde pequenininhas, entenderem que somos todos iguais dentro da mesma lei, dentro da mesma nação, tá? Pensa se nós não devemos, por exemplo, na nossa escola, no caso da nossa escola, vamos dar um exemplo, que nós temos poucos moços que são diferentes do que a gente chamaria de brancos brasileiros. Será que não seria a hora de a gente abrir espaço para outras crianças
de outras cores de pele para a nossa convivência, ou então pelo menos abrir a escola para alguns acontecimentos e alguns eventos e até irmos até onde estão esses negros. Que tal a gente ir no quilombo que tem aqui em Muzambinho? Vocês sabiam disso? Que ali naquele bairro chamado Brejo Alegre já foi um quilombo, um local onde os negros escravizados fugiam e vinham montar uma sociedade? Ali era um quilombo, um dos mais importantes quilombos do Brasil, tá? Então a gente poderia fazer essa visita junto com familiares, todos os alunos da escola, debater o que foi um quilombo e debater a importância da fundação de Muzambinho dentro da negritude. E outras inúmeras possibilidades de uma criança deixar de ter preconceito e deixar de ser racista. Perceberam? São 11 itens: tema, tese, argumento histórico, argumento numérico, argumento de autoridade, argumento de exemplificação, quem vai resolver, o que deve fazer, como vai fazer, para que vai fazer e me dá o detalhamento. Faz tudo bonitinho pro seu tio. É a nota da prova, tá bem? Vocês vão me entregar isso até o dia 2 de dezembro, que é a data da prova. Se você fizer antes, pode mandar, eu já considero como sendo a nota da prova final de vocês, tá bom? Os que quiserem deixar para o dia 2 de dezembro, também está livre para fazer isso. Mas se der tempo de você adiantar, já produz essa dissertação para o seu tio, já manda para o seu tio. Um grande beijo, sucesso!